Mais um modelo da Audi que eu, Jorge Augusto, trago para avaliação completa aqui no canal. O carro em questão é o novo Audi Q3 na carroceria Sportback. Mas antes da gente falar aqui desse carro nesse vídeo, olha, eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada aí no nosso canal, porque no final de maio de 2022, a gente teve a oportunidade de visitar o Centro Técnico da Audi em São Paulo, inclusive em entrevista bastante detalhada com o gerente de marketing de produto que explicou todas as mudanças do carro, bem como as suas respectivas versões. E nesse vídeo aqui, nós vamos focar muito mais na avaliação prática do Q3 Sportback na versão topo de linha Performance Black. É importante destacar algumas características aqui do Audi Q3 Sportback. Para começar, rodas e pneus, que inclusive são rodas em liga leve aro 19 polegadas, com pneus 235 de largura, perfil 50. Outro detalhe, freio a disco nas 4 rodas e suspensões totalmente independentes, tanto lá na dianteira do tipo McPherson, como aqui na traseira do tipo Multilink. Agora um detalhezinho bem especial, esse carro aqui que vem para o Brasil, ele tem a suspensão um pouco mais alta, a gente consegue ver um espaço maior entre a roda e o arco de roda. Dessa forma, a gente provavelmente deve ter uma passagem muito boa em lombadas e também uma boa adaptabilidade para encarar essa buraqueira que nós temos aí no mercado brasileiro. O farol aqui é totalmente iluminado em LED, inclusive a gente tem aqui o sistema de projetor que dá melhor definição luminosa e esse farol também tem um ajuste de altura automático. Outro detalhe, vocês estão percebendo que nós não temos aí aquele farol auxiliar de neblina no para-choque, mas essa função está incluída aqui no bloco superior. Inclusive, quando você comuta a função lá dentro, aparece a informação luz multiclimas. Essa iluminação é mais próxima do carro, um pouco mais aberta, justamente para conseguir iluminar as faixas de rolamento quando você tem uma condição adversa, tanto de neblina ou até mesmo de chuva forte. Também temos aqui um sistema completo de assistência à condução. Ali na parte de baixo do para-choque, vocês estão vendo aquele quadradinho, que é o radar frontal, trabalha junto com uma câmera ali no para-brisa. Então você tem aí o sistema de controle de cruzeiro adaptativo, o sistema de frenagem automática de emergência e também o sistema de permanência de faixa, né? Então quando você sai da faixa ele avisa e ele também atua sobre o volante para trazer o veículo para o centro da faixa. Todas as versões do Q3, não importa se a carroceria SUV ou a Sportback, vem sempre equipada com esse mesmo motor aqui. O 2.0 Turbo, aliás TFSI, 16 válvulas, duplo comando variável. Esse motor entrega nada menos que 231 cavalos de potência máxima. E o torque máximo também é generoso, 340 Nm, o que dá alguma coisa aí perto de 35 kgfm. E esse torque, ele é máximo e constante de 1.700 rotações por minuto a 4.500 rotações por minuto. Só um detalhe curioso, pessoal, que no Audi Q3 esse motor aqui é montado de forma transversal. Eu estou dizendo isso porque esse motor, aliás, uma versão muito próxima desse motor, a gente também encontra, por exemplo, no Audi A4 e no Audi A5. Só que lá você tem uma montagem longitudinal. Ponto importante que a gente não pode esquecer. Agora todas as versões do Audi Q3 que trazem o motor 2.0 também estão equipadas com uma transmissão automática de 8 marchas. Transmissão automática com conversor de torque. Portanto, não tem nada a ver com aquela transmissão robotizada de dupla embreagem, a S-Tronic, que a gente tinha anteriormente. E outro detalhe também, todos os Q3 equipados com sistema de tração 4, aquela tração que é no eixo dianteiro prioritariamente e acopla o eixo traseiro quando precisa. Com esse conjunto, o Q3 vai muito bem em matéria de performance. O 0 a 100 dele, por exemplo, é de apenas 7 segundos. Dá para considerar aí até mesmo número de carro esportivo. E a velocidade máxima é de impressionantes 240 km por hora. A título apenas de curiosidade, pessoal, esse carro conta com aquele sistema Start-Stop, que desliga o motor momentaneamente em paradas rápidas no trânsito. Por conta disso, ele tem uma bateria que é do tipo EFB, aquela indicada justamente para ter mais ciclos de partida, ou seja, ligar e desligar o motor sem problemas. Então, no momento de substituição de bateria, tem que tomar cuidado para não colocar uma bateria que seja SLI e aí você vai ter problema com os ciclos de partida. Aqui atrás, além dessa traseira que tem esse caimento que lembra aí um automóvel coupé, temos lanternas totalmente iluminadas em LED, inclusive até mesmo a luz de neblina em LED, tudo aqui na parte superior. Outro detalhe, a luz de seta é dinâmica, ela corre de dentro para fora quando é acionada.
Outra coisa que eu vou chamar a atenção, além dos sensores de estacionamento traseiros que a gente tem aqui, a câmera de ré na tampa do porta-malas, esse carro tem dupla saída de escapamento, vocês não estão vendo, mas na parte de baixo do carro, quando a gente olha por baixo do para-choque, tem uma saída de escapamento de cada lado. Porta-malas aqui tem acionamento elétrico da tampa. E uma curiosidade, você consegue abrir a tampa lá por dentro do carro e também fechar a tampa. Tem muitos carros que você só consegue fazer a abertura, aqui você abre e fecha. Bom, são 530 litros de capacidade e é sempre bom a gente prestar atenção em alguns detalhezinhos que fazem a diferença. Como por exemplo, essa rede organizadora aqui que é bastante prática, né? Então quando você coloca objetos que não devem ficar rolando no porta-malas, ela ajuda e ajuda bastante. Também a gente consegue ver aqui compartimentos nas laterais, úteis para você colocar aquelas peças, por exemplo, coisas de vidro que não devem ficar também se movimentando. E os mais atentos vão notar que desse lado aqui tem também uma tomadinha 12 volts. Então se tiver algum dispositivo que precise de energização, como por exemplo aqueles coolers, você consegue fazer isso. Quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, que inclusive, olha que legal, tem aí um sistema de travinha, justamente para você não ter que ficar segurando, bastante prático. A gente encontra aqui o step que é de uso temporário, aquele mais fino. Afinal de contas, imagine colocar um pneuzão desses aqui, aro 19 polegadas aqui no porta-malas permanentemente, ia perder bastante espaço. E ainda assim no step, a gente consegue ver alguns espacinhos adicionais que você também consegue guardar mais algumas outras coisas. E além do step, na parte central dele, a gente tem a caixa de som do sistema de subwoofer, que inclusive nesse carro é assinado. Aliás, tem que tomar cuidado quando você vai usar o step temporário, que você tem que remover com cuidado a conexão ali da caixa do subwoofer para você poder retirar esse step. Posição do motorista começando pelo acabamento de porta. A gente consegue ver um acabamento legal, porque essa parte superior aqui a gente consegue ver que é um material suave ao toque. A gente também tem aqui um couro suave ao toque e a região ali do painel de porta ali é bem acolchoado. Aí nós temos aqui um plástico que tem um acabamento legal, porém toda essa outra parte aqui de baixo a gente tem plástico duro. Agora um detalhe é que quando a gente olha ali o compartimento para guardar coisas, que é bem espaçoso, ele é bem volumoso, dá para guardar muita coisa ali, na parte inferior do compartimento tem uma borracha. Então se você colocar as coisas ali, elas não vão ficar batendo ou produzindo ruídos. Ainda na porta a gente tem o botão de acionamento da tampa do porta-malas, que aqui dentro dá para abrir e fechar. Temos também aí o acionamento elétrico dos vidros com simples toque e até mesmo o controle elétrico dos espelhos, e aqui nós temos a função de rebatimento. E aqui para o motorista a gente tem mais algumas coisas. Então eu vou destacar este compartimentozinho aqui que é muito legal. Ele fica aqui próximo ao joelho, né? E é muito útil para você guardar controle remoto, pequenos objetos, né? E só o motorista tem acesso. A gente também tem aqui, ó, ajuste de profundidade e altura do volante, que inclusive nesse carro eu não consigo deixar ele todo para baixo, porque senão corta uma parte do painel. Eu tenho que deixar ele um pouquinho para cima para conseguir ler todas as informações. O banco do motorista, todos os ajustes elétricos, inclusive com o lombar. Agora, fez falta aqui, por exemplo, a opção de memória, não tem. Ainda assim, eu vou destacar aqui o extensor de pernas, como vocês estão vendo, ajuda bastante quem tem a perna aí um pouquinho mais comprida, mas tem acionamento manual. Banco traseiro começando pelo espaço, são 2,68 metros no entre-eixos. Então, com o banco dianteiro ajustado de forma confortável para mim, vocês conseguem ver que eu ainda tenho algum espaço aqui do meu joelho ou ao encosto do banco. Eu diria que aproximadamente 5 dedos fechados, até porque tem um desenho aqui que favorece para você poder colocar o joelho um pouco para frente. A movimentação de pés não é ruim. Agora, eu vou chamar a atenção que existe uma diferença entre a versão SUV e a Sportback. As duas têm o mesmo tamanho de porta-malas, porém aqui na versão Sportback esse banco foi deslocado um pouquinho para frente para manter o espaço lá no porta-malas igual. Então, se você quiser mais espaço aqui para os joelhos, a versão SUV é mais indicada. O acabamento de porta aqui segue a mesma dinâmica lá na frente. As mesmas regiões que são acolchoadas são iguais e também onde é plástico duro é a mesma coisa. Só um detalhe, onde você guarda coisas ali na parte de baixo da porta, ali não tem a borrachinha que a gente vê lá na frente. Aqui atrás a gente também acha mais coisas, alça de segurança aqui no teto, ganchinho para você pendurar a cabide, tem um descansa-braço aqui no meio, tem iluminação em LED individual para o lado esquerdo e do lado direito, saída de ar-condicionado aqui para trás e também ali, ó,
tomadinha 12 volts e mais 2 portas USB do tipo C para carregamentos de dispositivos. O banco traseiro aqui tem mais alguns truques. Imagine que você precisa levar uma carga que é um pouco maior e não cabe no porta-malas. Como é que você faz? Aqui é fácil. Você pode deslizar o banco para frente. Claro que isso vai tomar espaço das pernas, mas você vai ganhar espaço no porta-malas. E se a carga ainda for um pouquinho maior e você precisa ganhar mais um pouquinho de espaço, olha só, essa alcinha aqui, você consegue colocar o encosto um pouco mais para frente. Vai ser confortável? Claro que não, mas de novo, numa emergência que a carga é maior, você vai conseguir levar a carga e até mesmo uma pessoa, sem conforto, mas vai levar todo mundo. E para fechar aqui os recursos de porta-objeto, a gente ainda destaca aqui essa redinha que a gente tem aqui nos 2 bancos dianteiros para você guardar revistas. E olha só, aqui do lado do banco tem mais um espaço que cabe muita coisa. Então, além do espaço da porta, esse espaço aqui é muito útil para carteira, smartphone, caixinha de óculos e outras coisas. Assim a gente consegue ver um carro que acaba atendendo muito bem o público familiar. Hora da gente dirigir aqui o Q3, sistema de chave presencial, partida por botão. Já vou destacar que o console aqui é bem organizado. Então, além do descansa-braço que a gente tem aqui, que é acolchoado, e você consegue ajustar a altura e puxar ele para frente e para trás, você também tem aqui 2 porta-latas e também tem um pequeno espacinho que é muito bom para colocar moeda ou até mesmo, quem gosta, pode colocar aqui a chave que cabe direitinho. Bom, freio de estacionamento elétrico, tem aqui aquela função auto hold, que quando você para o carro, você tira o pé do freio, ele não se movimenta até que você acelere novamente. E à frente da alavanca de câmbio existe espaço ali para guardar mais algumas coisas. Eu coloquei ali meu smartphone e a minha carteira. Bom, pois bem, vamos engatar aqui ré. E aí a gente tem a câmera de ré com linha de guia dinâmica. Mas vou chamar a atenção para vocês de um negócio. Eu vou abrir a tampa do porta-malas, olha só que legal. A câmera de ré continua funcionando, mesmo com a tampa do porta-malas aberta. E aí quando você fecha a tampa do porta-malas, que dá para fazer aqui por dentro, olha lá, dá a indicação. E quando a tampa está fechada, ele reestabelece aqui a linha de guia dinâmica, o que acaba sendo interessante diferente dos outros carros. Central multimídia aqui é o Audi MMI Touch. É uma central multimídia que tem aí as funções principais. Para começar, ela tem 2 portas USB-C de comunicação. Então, por exemplo, numa delas eu já tenho aqui um smartphone conectado por cabo, onde a gente tem aqui a função do Android Auto conectado. Então, todos aqueles aplicativos que forem compatíveis com Android Auto, você vai conseguir usar aqui, como o Maps. Você também tem a possibilidade de usar o Waze, tem o WhatsApp que também funciona com Android Auto, ou seja, é o Android Auto que a gente já conhece. Só que eu disse que a gente tem 2 portas USBs, então numa delas está o Android Auto e na outra eu tenho, por exemplo, um pendrive conectado. Então você consegue escolher se você quer a fonte da USB 2, que é o pendrive, ou até mesmo a fonte do Android Auto que está na outra USB. Então a gente consegue ver que funciona bem fácil, bem simples para utilizar, né? Você também tem algumas configurações diretamente do veículo na central multimídia. Quando você aperta aqui o carrinho, você tem aqui funções, por exemplo, do Audi Drive Select, você tem aqui o sistema de assistência de economia do carro, que você pode ligar ele para ele fazer indicações, tem ajustes aqui do próprio sistema do ar-condicionado, ou seja, você configura várias instruções do próprio veículo aqui. Tem uma interface direta, no caso, com o celular, né, que pode ser tanto por Bluetooth como pelo Android Auto. Tem aqui também a fonte de áudio, que aí você consegue ver diretamente do pendrive, e até mesmo algumas telas adicionais. Aqui você consegue configurar por usuário, então eu coloquei ali o meu usuário, mas se você quiser colocar mais de uma pessoa como usuário, você consegue, e aí as configurações para cada usuário são mantidas quando esses usuários entram no carro e você seleciona aí o perfil. Então, não é uma central assim com super recursos, mas ela tem o essencial para você conseguir toda a conectividade de Android Auto e Apple CarPlay, sempre com cabo, não é sem fio, e 2 portas USBs como comunicação. Vamos lá para a nossa manobra. O volante bastante leve, olha, uma volta do volante vira tudo. Isso é bem legal, né? A linha de guia dinâmica ainda mostra aqui o gráfico por onde o carro vai passar. Bom, vamos fazer aqui a nossa manobra. A gente vê que a câmera tem uma boa resolução, né? Então você tem tanto a linha de guia dinâmica quanto a área de aproximação. Vamos usar aqui uma árvore que tem ali atrás, só para a gente poder medir a precisão dos sensores de estacionamento.
Vocês podem ver que o sistema funciona muito bem e é bastante prático. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada e também vamos ver como é que é o isolamento acústico. Detalhe, eu estou com o auto hold ligado, né? Então quando eu tiro aqui o pé do freio, ó, o veículo não se movimenta. Eu tenho que dar um toquinho no acelerador para ele liberar o sistema de freio. Vamos ver primeiro o tachão, conforto e isolamento acústico. Bom, o isolamento acústico é bom, gostei do isolamento acústico, mas assim, a suspensão não é tão macia, eu sinto ela um pouquinho dura. Talvez até mesmo por conta das rodas, né, aro 19 polegadas com um perfil mais baixo e até o ajuste esportivo que esse veículo tem. Mas agora vamos ver na lombada, se aquela suspensão mais alta faz efetivamente diferença para frente não bater ou raspar. Nossa velocidade de teste 30 por hora, ó, a primeira lombada passou sem bater ou raspar. Eu senti um pouco da extensão da suspensão, a extensão máxima da suspensão. Mas o importante, não bate, não raspa. Vamos para a segunda lombada aqui a 30 por hora. Vamos lá. Vai, passou sem bater e sem raspar. Tem aquela sensação realmente da extensão máxima, mas isso aí é uma característica que a gente já explicou em outros carros. O importante é que não bate e raspa. Vamos ver o piso desnivelado. Aqui a suspensão se mostra um pouco mais confortável que no tachão. Terceira lombada 30 por hora. Aí, passou sem bater e raspar. Vamos ver a última lombada aqui. Velocidade 30 por hora na última. Por enquanto está indo muito bem, bem adaptado para as condições brasileiras. E também passou sem bater e raspar. Moral da história, essa ideia da Audi de levantar um pouco a suspensão deixou o Q3 muito bem acertado para as péssimas condições de rodagem que a gente tem aqui no Brasil. Vamos para a nossa manobra de fim de rua. Auto hold aqui é acionado, tem que dar um toquinho no acelerador para o carro sair, parar no ponto de referência. Muito legal, né? Uma volta de volante vira tudo. Bem legal essa direção progressiva do carro. Vamos lá até encostar o pneu na guia. Ó, o sensor de estacionamento dianteiro já atuou. Com a roda encostada ele vira os 90 graus, só que a gente tem que voltar um pouquinho para poder desvirar o volante em segurança. 2 voltas, desvirou o carro completamente. E o volante bastante leve, né? Assistência elétrica. Bom, em matéria de espaço, ele usa até que um pouquinho mais de espaço. A gente vê que o carro saiu deslocado aqui para a esquerda, mas câmera traseira com boa resolução, linha de guia, sensor dianteiro e traseiro, na hora de manobrar vai ser bastante tranquilo, só mesmo que você vai precisar de um pouco mais de espaço por conta do tamanho do veículo. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Audi Q3, pessoal, e olha só, eu já estou até aqui com o computador de bordo reinicializado, mas a gente vai deixar a memória de longo prazo até para poder comparar. E obviamente a gente vai fazer o teste de consumo no modo Efficiency, que é o modo mais econômico de combustível. Até para a gente ter uma ideia de como é que o carro se comporta. E outro detalhe, o carro tem start-stop, como vocês estão vendo, o motor está desligado. No momento que a gente tira o pé do freio, ele já dá a partida e já inicia o movimento. Bom, vamos fazer o nosso teste de consumo e ver aí o que a gente vai ter de Itu até São Paulo. O Virtual Cockpit aqui é relativamente simples. Então a gente tem essa aqui que é a tela principal. Você tem os modos de visão diferente, onde você consegue colocar as instruções na parte central de forma destacada. Rolando as informações que você tem aqui a respeito do computador de bordo. Você tem uma outra aba onde você consegue deslocar para a função de áudio e por fim para uma função de telefone. E apenas isso, então são apenas 3 menus principais, onde todos eles você também consegue fazer aí o modo de visão ampliado. Mas como a gente está vendo, não temos mapa de GPS aqui à frente do motorista. Na velocidade em função de rotação, esse carro tem um câmbio automático de 8 marchas, né? A gente consegue ver que a 120 km por hora a gente tem uma rotação relativamente baixa, um pouquinho abaixo ali de 2.000 giros. Agora olha só, a diferença de 7ª para 8ª não é tão grande assim. Se eu comandar aqui 7ª marcha, vocês conseguem ver que o giro sobe pouco, em torno de 2.200 rotações. Ou seja, você tem 2 marchas bastante longas para deixar o carro, digamos assim, numa condição bastante suave na rodovia. Sendo que a 8ª marcha, ela realmente parece um overdrive. Recurso legal que a gente tem aqui é o assistente de permanência de faixa. Acionando ele aqui no botãozinho da haste, do comando de seta,
você tem aí a informação de que ele consegue ler as faixas quando ele coloca ali a informação verdinha no painel. Dessa forma, toda vez que o carro tende a sair da faixa, ele atua sobre o volante para fazer a correção e olha só, trazer o carro para o centro da faixa. Agora, esse assistente aqui, ele é inteligente, por quê? Quando ele está ativo, olha o que acontece se eu começar a dirigir na lateral da faixa. Além dele avisar que eu estou saindo da faixa, eu vou manter o carro aqui por algum tempinho. Ele vai perceber, ó, ele vai perceber que eu estou dirigindo muito perto da faixa. E aí ele dá uma indicação no painel para que eu me posicione mais no centro da faixa. Então, além de te avisar, também te garante que você não está dirigindo fora da posição correta. A gente também tem disponível aqui no carro o controle de cruzeiro adaptativo. Uma haste aqui do lado esquerdo do volante, na parte de baixo. Você aciona o sistema, programa a velocidade máxima. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, 120 km, que é a velocidade permitida aqui nessa rodovia. Escolher a distância que a gente quer em relação ao veículo da frente, como vocês estão vendo aqui tem várias distâncias disponíveis, e aí você consegue usar o controle de cruzeiro adaptativo junto com o sistema de permanência de faixa ou somente o controle de cruzeiro adaptativo. Dessa forma, ele vai manter a velocidade que você escolheu, porém, quando você tem um outro carro numa velocidade mais baixa à sua frente, que é o caso de agora, ele reduz a velocidade do veículo para manter a distância que você escolheu. No momento em que a via está livre, ele acelera até a velocidade programada. E ele vai fazendo isso indefinidamente. Lembrando que tem a função stop and go, ou seja, se o trânsito parar completamente, ele para, e se o carro da frente sair rapidamente, ele já reestabelece o movimento sem você ter que fazer nada. Se demorar um pouquinho, só dá um toquinho no acelerador e o carro já sai automaticamente para a velocidade programada. Mesmo com o controle de cruzeiro adaptativo programado, você consegue, por exemplo, sobrescrever o sistema. Se você acelerar o carro para que de repente fazer uma ultrapassagem, alguma coisa desse tipo, o sistema continua programado. Então, no momento em que você tirar o pé do acelerador, ele vai voltar para a programação antiga, ou seja, ele vai continuar funcionando como ACC. Mas, se você pisar no freio, aí ele cancela o sistema e você depois precisa novamente reprogramar o controle de cruzeiro adaptativo para que ele volte a funcionar normalmente. Muita gente pergunta se usar o controle de cruzeiro adaptativo é a condição mais econômica do carro, e não é. Eu estou com o controle de cruzeiro adaptativo, vocês estão vendo ali o índice de economia do carro. Porém, quando eu desligo o controle de cruzeiro adaptativo, olha só, você vê que o índice de economia aumenta, ele até começa a fazer ali uma regeneração de energia para a bateria do carro. Então, o controle de cruzeiro adaptativo, ele acrescenta conforto, é certo, mas ele mantém permanentemente o carro tracionado, para ter um melhor controle da velocidade. Quando você não usa o controle de cruzeiro adaptativo, todas as vezes que você não tem que demandar a aceleração, o carro entra numa condição, digamos assim, mais econômica. Portanto, se você está buscando economia, é melhor não usar o controle de cruzeiro adaptativo. Essa função é para quem quer o conforto e a comodidade. Chegamos aqui no nosso destino em São Paulo, vamos conferir como é que ficou a média. Primeiro, a média de curto prazo, que é do ponto da nossa viagem. 11,6 km por litro, 62 km por hora, até porque a gente pegou um pouco de trânsito aí na Marginal em São Paulo. 1h30 de viagem, 93 km percorrido. Não foi uma média ruim. A nossa média histórica, desde que a gente pegou o carro, olha, está em 9,4 km por litro, média de 42 km por hora. O que mostra que esse motor aqui consegue até que ser bastante eficiente, considerando aí uma utilização bastante normal. Vamos lá para o nosso teste de 0 a 100 para isso. Eu vou pegar aqui o Drive Select, vou colocar aqui na condição Dynamic, justamente para a gente tirar mais do carro. Nessa situação ele já colocou o câmbio aqui no modo Sport. E aqui, pessoal, se a gente desligar o programa de estabilidade, diferente de outros carros da Audi que tem um Launch Control, aqui não tem. Por quê? Porque esse carro é automático. Mas vamos lá. Com o programa de estabilidade desligado, vou instalar o carro e vamos lá, saindo. Você vê que não escorrega nada, né? Tração 4, então entrega tudo nas rodas. E olha aí, o 0 a 100 ficou um pouquinho acima do que a Audi divulga. A gente conseguiu fazer aqui em 8,23. O teste de consumo aqui também foi bastante compreensivo. Além desse que você viu aí no vídeo, da gente fazendo a viagem de Itu para São Paulo, eu fiz um outro.
voltando da cidade de Jundiaí para a cidade de Itu. E olha só, tivemos 73 quilômetros de viagem, velocidade média de 68 km por hora e conseguimos uma média muito boa, 13,6 km por litro. Nada mal para esse conjunto de powertrain. E eu também fiz uma outra coisa. Desde que eu peguei esse carro, eu deixei o computador de bordo 2 medindo tudo, todas as viagens, uso urbano, tudo. E olha o acumulado, a gente rodou aí 800 quilômetros com o carro, média horária de 40 km por hora e a média foi muito boa, 9,5 km por litro. A gente consegue dizer que esse modelo é eficiente considerando a proposta dele e, acima de tudo, o desempenho que ele entrega. Até aqui a gente viu que o Q3 Sportback é um veículo interessante. Motivos não faltam. Para começar, tem um bom desempenho. A dirigibilidade também é bastante agradável. Tem espaço para a família, tanto no porta-malas quanto no banco traseiro. É bem equipado, tem sistemas de assistência à condução. E uma coisa que eu gostei muito, o fato da suspensão estar um pouquinho mais alta deixou o carro muito bem adaptado para rodar aqui no Brasil. Então essas condições ruins de lombadas, valetas e buraco, o carro vai tirar de letra. E tem mais, por conta da tração 4, você até vai conseguir se aventurar um pouquinho nas estradas de terra, às vezes aquele acesso de fazenda, litoral, sem problemas. Afinal de contas, a tração 4 vai garantir tranquilidade nessas situações. E antes de eu encerrar esse vídeo, eu recomendo fortemente que vocês acessem aí o nosso primeiro vídeo que a gente gravou lá no Centro Técnico da Audi. Naquele vídeo vocês encontram todas as versões do novo Q3, todos os opcionais e até mesmo a lista de preços completa. Assim, você tem a informação detalhada da avaliação e todas as questões das mudanças do novo Q3. Agora, se você quer fazer um excelente negócio aí no novo Q3 Sportback em toda a linha Audi 0 km, recomendo que vocês procurem aí a Audi Center Sorocaba. Eleita várias vezes a melhor concessionária Audi do Brasil, vai te proporcionar um excelente atendimento e o melhor negócio em toda a linha Audi 0 km. E se você gostou do vídeo, o joinha é importante pra gente. E se você não se inscreveu, faça isso. Vídeos detalhados assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.